Olá, eu sou o pastor Patrick Wimmer, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e nós estamos iniciando aqui uma série de vídeos sobre a volta do Senhor, sobre o retorno do Messias, sobre a volta de Jesus e, consequentemente, sobre o arrebatamento. Como esse assunto é um assunto muito extenso, né, e até certo ponto complexo, nós resolvemos dividir esse estudo em 8 vídeos, para que eles ficassem menor e você pudesse pará-lo, conferir os textos bíblicos e estudar conosco para que, de alguma forma, você aumente o seu conhecimento, você seja abençoado e você consiga ter uma noção ou um conhecimento pleno, por que não dizer, da doutrina bíblica, da verdade bíblica sobre a volta de Jesus. Eu digo doutrina bíblica porque, infelizmente, muitas pessoas elas acabam achando que por entender um capítulo da Bíblia, por exemplo, Mateus 24, por entender aquele texto, se é que entendem corretamente, entenderam todas as coisas sobre o assunto. E a Bíblia não funciona assim, não podemos fazer doutrina em cima de textos bíblicos isolados. Então eu creio que a verdade sobre a volta do Senhor, ela está de Gênesis até Apocalipse. Então, de alguma forma, eu vou tentar, não sei se de forma exaustiva, mas quero acreditar que de forma completa, nós vamos crescer em conhecimento juntos e vamos ser abençoados pelo Senhor, porque próxima está a sua vinda. Tá bom? Então eu quero te encorajar a não desistir, te encorajar a ficar conosco durante os 8 vídeos, que certamente serão bênção para a sua vida. Então não deixe de curtir, dar um like no nosso vídeo, de acionar o sininho para você receber notificações sobre os próximos vídeos que serão postados semanalmente e também de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Fique conosco e bem-vindos ao canal Fiéis até o Fim. Em Atos capítulo 1, versos 10 e 11, nós temos o evento em que Jesus está subindo aos céus, a sua ascensão entre as nuvens, e nós temos nesse cenário os discípulos, né, vendo o seu mestre subindo, e 2 homens de branco, como diz a Escritura, 2 anjos, eles se colocam ao lado dos discípulos e falam com eles, perguntam para eles, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma forma que Jesus está subindo entre as nuvens, da mesma forma ele um dia voltará. Essa é uma promessa bíblica clara do Novo Testamento e é sobre isso que nós vamos discorrer e conversar nesses 8 vídeos que vamos tratar da volta do Senhor, que é profetizado em Atos e em inúmeros outros textos, tá bom? Para a gente começar a caminhar junto e nivelar, porque eu sei que muitos de vocês que nos assistem têm um conhecimento profundo e amplo sobre o assunto, outros talvez não. Então, para que ninguém fique para trás, que a gente possa começar junto e caminhar junto, eu queria começar propondo o seguinte, definindo o seguinte, na verdade. Existem 3 linhas básicas de interpretação escatológica bíblica. Nós temos o primeiro grupo, que são chamados amilenistas, temos o segundo grupo, que são os pós-milenistas, e temos o terceiro grupo, que são os pré-milenistas. Então, de cara já surge essa palavra milênio ou milenista, né? O milênio. O que é um milênio? Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente começar a nortear o nosso estudo e também diminuir o nosso universo de abrangência sobre o que nós estamos falando, tá bom? Então, nós temos os amilenistas, nós temos os pós-milenistas e nós temos os pré-milenistas. Você vai ver agora que há uma diferença entre os pós e os pré-milenistas e uma diferença maior ainda para os amilenistas, tá bom? Você vai ver agora uma cartela, uma imagem no seu vídeo que vai ajudar você a entender um pouco mais sobre isso, sobre as semelhanças e as diferenças de cada uma dessas 3 linhas de entendimento de interpretação bíblica, tá bom? A primeira, que são os amilenistas, eles creem, como você está podendo ver aí, que Jesus volta após ou depois dos 1000 anos, tá? Que é esse milênio. Milênios são 1000 anos, tá? Embora eles creiam que Jesus volte depois de 1000 anos, os amilenistas, esses 1000 anos não são 1000 anos literais, como uma sequência de 1, 2, 3, 10, 100, 500, 1000 anos literais. Para eles, por isso o nome
amilenista. Eles não creem que esse milênio não é 1000 anos literal, mas para eles Jesus volta posteriormente a esses 1000 anos. Aí sobram os pós-milenistas e os pré-milenistas. Os pós-milenistas e os pré-milenistas, ambos creem que esses 1000 anos são literais, ou seja, são 1000 anos, são dias, são horas, são dias, são semanas, meses e anos, até completar 1000 anos. Sendo que os pós-milenistas creem que Jesus volta depois desses 1000 anos literais, concluindo os 1000 anos. Já os pré-milenistas creem que Jesus volta antes dos 1000 anos, ou seja, ele inaugura esses 1000 anos, esse milênio, de forma literal. Então nós temos os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Nós, nesse vídeo, nesse estudo, nós partimos da premissa, nós cremos, tá, na visão pré-milenista, ou seja, nós cremos que Jesus, essa promessa de Atos 1 e inúmeras outras, tá, referem-se à volta de Jesus, e essa volta acontecerá antes do milênio, antes desses 1000 anos. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai inaugurar esse milênio, ok? Ou seja, o que nós temos até agora? Eu sei que muitas coisas que eu estou aqui dizendo, eu não estou ainda embasando essas afirmações, mas ao longo desse vídeo e de outros, eu vou embasar e vou fundamentar cada uma dessas afirmações, tá bom? Então você vai precisar ficar conosco para a gente ter uma verdade sólida e bem embasada nas Escrituras. Então, voltando, nós cremos na linha que é pré-milenista. A pós-milenista nem é tão aceita hoje, não, é muito pouca, tá? Hoje nós temos mais os amilenistas e muito mais ainda os pré-milenistas, tá? Nós cremos que os 1000 anos são literais, nós cremos que Jesus volta antes do milênio, tá bom? Agora, para a posição pré-milenista, nós temos dois grupos dentro da posição pré-milenista, que você também vai poder acompanhar agora aí numa outra imagem que ajuda você a entender de forma didática, tá bom? Dentro das posições ou da posição pré-milenista, nós temos o pré-milenismo histórico e nós temos o pré-milenismo dispensacionalista. O que são essas duas linhas pré-milenistas? O pré-milenismo histórico, ele é um pré-milenismo que ele é pós-tribulacionista, tá? Já eu explico um pouco mais sobre isso. E o pré-milenismo dispensacionalista é um pré-milenismo pré-tribulacionista. Ou seja, surge agora para nós não somente a palavra milênio, como a palavra tribulação. De novo, os pré-milenistas, assim como eu creio, Jesus volta antes do milênio ser inaugurado. Porém, esse antes do milênio, para alguns, os pós-milenistas históricos, creem que Jesus volta antes do milênio, mas depois da tribulação. Os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que Jesus volta antes do milênio, porém, também antes da tribulação. Resumindo, Jesus voltaria para os históricos. Primeiro vem a tribulação, acabando a tribulação, Jesus retorna e inaugura o milênio, ok? Para os que não são históricos, os pré-milenistas dispensacionalistas, Jesus primeiro volta para a igreja, que seria o arrebatamento, daqui a pouquinho falamos um pouco mais sobre isso. Aí nós temos a tribulação e no final, sim, Jesus volta novamente e inaugura o milênio. Então você já percebeu que os dispensacionalistas separam essa volta de Jesus em dois momentos. Eu não estou dizendo que eu creio nisso ou que eu não creio. Estou apenas compartilhando com vocês essas linhas escatológicas, tá bom? Então, o que nós definimos até aqui esse estudo é pré-milenista. Mas aí surge a pergunta: Jesus volta antes ou depois da tribulação? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que responder à luz de toda a Escritura juntos nesse estudo. Então, nós já vimos que existem algumas semelhanças entre os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas, ou seja, os pré-milenistas dispensacionalistas e os pré-milenistas históricos. Ambos creem que os 1000 anos são literais,
e ambos creem que Jesus volta antes, para inaugurar antes do milênio. Tá? Porém, eles discordam com relação à tribulação. Os dispensacionalistas creem que Jesus volta antes da tribulação para arrebatar a igreja, e a sua volta é um outro episódio no final da tribulação que inaugura o milênio. Tá? E já os históricos entendem que é um evento só. Tá bom? A nossa ideia aqui não é, como eu vejo em alguns vídeos, perguntas para calar os pré-tribulacionistas ou perguntas para os heréticos pós-tribulacionistas. Nosso estudo não visa ofender nem atacar ninguém, tá? E sim buscar uma verdade bíblica sobre essa doutrina maravilhosa e a nossa certeza de que Jesus um dia voltará e nós estaremos eternamente com ele. No segundo vídeo, o próximo vídeo, nós vamos detalhar mais sobre a tribulação, ok? E num outro estudo sobre a volta de Jesus, que na verdade eu estou intitulando Ele voltará nessa geração, eu vou tratar sobre alguns assuntos como por que eu creio que Jesus volta nessa geração. Mas a questão aqui não é essa, a questão é, nesse outro estudo, eu vou detalhar, eu vou explicar o porquê que esses 1000 anos precisam ser literais e são literais, tá? Mas isso é para um outro caminho, é um outro momento. Agora eu queria voltar com você dizendo o seguinte: os pré-tribulacionistas separam a vinda de Jesus e os pós-tribulacionistas não. Os pré-tribulacionistas dizem assim: os pós-tribulacionistas não enxergam a verdade bíblica. Aí eu pergunto aqui, será que não enxergam? Por outro lado, os pós-tribulacionistas falam, os pré-tribulacionistas ficam inventando coisas, achando texto onde não existe, e ficam, isso é muito recente, isso foi criado em 1830 por Derby. Será também? Então, essas perguntas que eu vou buscar responder aqui com vocês, mais uma vez, para que a gente chegue a uma verdade bíblica, porque tanto os pós-tribulacionistas, creio eu, como os pré-tribulacionistas, creio também eu, ambos querem que Jesus volte, ambos anseiam pela volta de Jesus, e somos todos crentes, irmãos em Cristo. Então essas perguntas eu vou buscar responder com você agora, nesse momento. Então você pode ver nessa imagem que está sendo agora apresentada que, de uma forma bem didática, bem clara, que para os pré-tribulacionistas existe um momento que eles chamam de arrebatamento. Na verdade, os pós-tribulacionistas também creem no arrebatamento. Porém, eles creem que o arrebatamento e a volta de Jesus é tudo um evento conjunto, né, no mesmo momento histórico pós-tribulação. Mas, para os pré-tribulacionistas, esses eventos se separam, ok? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Como já citei aqui, os pré-tribulacionistas são acusados de que é uma doutrina nova, é uma doutrina que nasceu em 1800 alguma coisa, 1830 por Derby, foi uma coisa criada recentemente, por isso é uma heresia. E eu queria primeiro dizer assim, que esse argumento, para mim, pessoalmente, embora eu seja pré-tribulacionista ou seja pós-tribulacionista, eu preciso ser sincero com os argumentos. Para mim não é argumento que convence muito, porque ainda que seja uma coisa recente, o fato de ser antigo ou recente não é algo determinante para nos dizer que a doutrina é bíblica, verdadeira ou não, certo? Tem doutrinas antigas na história da igreja que são hereges. Tem doutrinas antigas que são bíblicas e verdadeiras. Tem doutrinas novas, quando eu digo novas, na história recente, que são hereges. E tem outras que não necessariamente são hereges. Por exemplo, Daniel, o livro de Daniel, Daniel fala que algumas coisas sobre a volta, né, sobre o estabelecimento do reino do Messias, no fim dos tempos os sábios entenderiam. Paulo e os apóstolos, muitos deles criam que Jesus voltava naquela geração. Eles estavam equivocados, não estavam? Estavam. E se hoje eu crer que Jesus volta nessa geração, será porque Paulo estava equivocado que eu também vou estar necessariamente equivocado? Eu não penso nisso. Então, essa coisa de ser uma doutrina nova, para mim, não é determinante para que seja algo errado. E tem mais também. Pesquisando um pouco, eu comecei a perceber que existem muitos relatos históricos e existem muitos textos dos pais da igreja, do primeiro, do segundo, do terceiro e quarto século, que muitos deles criam num período de tribulação, assim como os pré- e pós-tribulacionistas, e muitos deles criam que a igreja seria retirada antes da tribulação. Ou seja,
essa afirmação de que a doutrina pré-tribulacionista tem apenas poucos anos, é recente, 1830, 1850, isso não é verdadeiro. Possivelmente, essa doutrina foi perdendo força e agora, nos últimos anos, foi restaurada. Então, eu queria te mostrar algumas imagens agora, alguns textos, que você vai ver que alguns cristãos do primeiro, segundo, terceiro século afirmaram coisas que nos dá a entender que eles criam que a igreja seria retirada antes da tribulação. Então, meus irmãos, nós temos para iniciar esses nomes desses irmãos do primeiro, segundo, terceiro século, como Pápias, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Justino, Irineu, Tertuliano, Hipólito, Cipriano, Lactâncio e outros que, embora não tenham sistematizado a doutrina pré-tribulacionista, eles criam, né, que a volta de Jesus e o arrebatamento eram eventos distintos. Assim como também criam em várias características que são, na verdade, características dispensacionalistas, como a existência de um templo futuro em Jerusalém, onde os judeus vão adorar ao Senhor, que o anticristo se assentará nesse templo, e que as 70 semanas de Daniel 9, são para o povo judeu. Isso são características do dispensacionalismo, eles já criam nisso. Temos também uma obra literária do século II, o Pastor de Hermas, onde nós podemos ler o seguinte: você escapou da grande tribulação por causa da sua fé, e porque não duvidou da presença de uma besta assim. Portanto, vai e conte aos eleitos do Senhor seus feitos poderosos, e diga-lhes que esta besta é um tipo da grande tribulação que está por vir. Se então você se preparar e se arrepender de todo o coração e se voltar para o Senhor, será possível que você escape dele, se o seu coração for puro e imaculado, e você passa o resto dos seus dias de sua vida servindo ao Senhor sem culpa. Então nós vemos que um conceito de escapar da tribulação, de escapar do anticristo. Vitorinos, um bispo de uma província romana, da Pampônia, em seu comentário sobre o livro de Apocalipse, ele diz: o céu se retirou como um pergaminho que é enrolado, para que o céu seja rolado, isto é, que a igreja seja levada, e toda montanha e ilhas removidas dos seus lugares íntimos, que na última perseguição todos os homens partiram dos seus lugares, isto é, aquele que é bom será removido, procurando evitar perseguições. Aqui ele deixa claro que os santos, que ele chama de bons, serão removidos. E ele aqui está se referindo ao sexto selo, né, de Apocalipse capítulo 6, o sexto selo, que é exatamente aonde começa, posteriormente a esse texto que ele narrou aqui, a ira de Deus. Então, se você puder ler lá no capítulo 6, o sexto selo, que é o que ele se refere, ele diz que se refere ao arrebatamento da igreja. Efrem da Síria, um teólogo, compositor e pregador cristão, em um sermão seu sobre o fim dos tempos e o anticristo, o final do mundo, ele diz assim: todos os santos e eleitos do Senhor serão reunidos juntos antes da tribulação que está por vir e serão levados para o Senhor, para que não vejam em tempo algum a confusão que esmagará o mundo. Isso já no quarto século, ok? O irmão Dolcino, um frei italiano. Irmãos, isso não quer dizer que eu concorde com esses irmãos todos aqui, com tudo que eles fizeram, não, tá? É só para a gente entender que já existia essa doutrina, essa crença pré-tribulacionista, tá? Ele diz assim, num tratado: os discípulos serão transferidos para o paraíso, no qual estão Enoque e Elias. E nesta maneira eles serão preservados ilesos da perseguição do anticristo. Está claro aqui. Então Enoque e Elias desceriam sobre a terra para o propósito de pregar contra o anticristo. Então eles seriam mortos por ele ou por os seus servos, e assim o anticristo reinaria por um longo tempo. Então está claro que seriam transferidos para o céu, para o paraíso, para assim ficarem ilesos do anticristo. Jamais na Idade Média agora, esse Joseph Medd, um trabalho de interpretação sobre o Apocalipse, ele é um estudioso inglês, ele faz a separação mais clara e sistemática do arrebatamento da vinda de Jesus Cristo. Ou seja, já na Idade Média, já em 1500 e 1600, já temos esse conceito, essa separação entre arrebatamento da vinda de Cristo. Esse Pierre Jurot, aqui é um líder protestante cristão francês, em um livro que ele escreveu, ele ensina que o arrebatamento nos ares será antes da batalha do Armagedon, tá? Que acontece na tribulação.
Chris Mather, que foi um pastor, né, puritano e acadêmico também, estudioso, foi presidente da Universidade de Harvard por 20 anos. Ele também ensinava que os santos seriam levados para o alto, para o céu, antes da tribulação, de forma que não presenciasse, participasse da tribulação. Mesma coisa acontece com Morgan Edwards, já no século XVIII, tá, no país de Gales, um pastor batista, historiador da religião. Ele é um dos fundadores da Brown University nos Estados Unidos, e ele crê na tribulação, crê no dispensacionalismo. Ele apenas entende que a volta, o arrebatamento, que é separado da segunda volta, seria no meio da tribulação, entendendo que apenas a metade da tribulação seria a ira de Deus, mas ele seria um mesotribulacionista, ok? Mas também dispensacionalista. Já no século posterior, John Gill, um teólogo batista britânico, em um de seus comentários, ele ensina que os santos encontrarão com o Senhor Jesus nos ares e ficarão no céu até que passe a conflagração que vem ao mundo e assim escape dele. E aí só então, em 1800 e pouco, o John Nelson Darby, a quem é atribuído essa teologia do pré-tribulacionismo, mas como nós já vimos, não começou com ele, ok? Só recapitulando que não significa que eu concorde ou não com tudo que esses homens que eu citei falam a respeito da volta de Jesus ou qualquer outro tema teológico. Estou apenas mostrando que a doutrina pré-tribulacionista já existia antes de John Nelson Darby, ok? Então, irmãos, como nós já acabamos de ver, a doutrina pré-tribulacionista não parece ser tão recente assim. Ela pode ter se perdido na história ou diminuído na história, né, a sua divulgação, mas ela já é encontrada lá atrás nos pais da igreja. Mas o fato é, eu não estou aqui para defender um lado ou outro, a questão é, nós não precisamos ficar atacando os pós-tribulacionistas e nem precisamos ficar aqui atacando os pré-tribulacionistas. Eu vejo muito isso nos dias de hoje, até porque uma coisa é clara, se alguém não crê na volta de Jesus, eu acho que isso até traz desdobramentos complicados, tá? Mas se você crê e você é pós-tribulacionista, está assistindo esse vídeo, ou se você é pré-tribulacionista, também está assistindo esse vídeo, o fato é, isso não é determinante para que quando Jesus voltar, você suba ou não. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu seja pré-tribulacionista e você seja pós-tribulacionista. Ou seja, você crê que Jesus volta depois da tribulação e eu creio que ele volta antes para arrebatar a igreja. Pois bem, só que eu não vivo uma vida de fé, uma vida confiando no Senhor, uma vida de fidelidade e santidade, mas você sim vive. E vamos supor que eu estivesse certo, que Jesus voltasse antes da tribulação. Ou seja, eu poderia estar certo que Jesus voltaria antes da tribulação, Jesus voltaria ou voltará antes da tribulação, eu fico, e você que era pós ou é pós, sobe com ele antes da tribulação, porque isso não é determinante. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, não há motivo para nós brigarmos com isso. Então, esse estudo aqui não tem nenhuma forma de agressividade, eu vou apenas expor os fatos, o estudo bíblico, tá bom? Mas a questão é, eu não posso desconsiderar que essa acusação ou essa afirmação de que é uma coisa recente o pré-tribulacionismo, isso não é, ok? Nós, então, nesse primeiro vídeo, traçamos ou alinhamos as três principais linhas teológicas, escatológicas, melhor dizendo, com relação ao milênio. Lançamos o conceito de milênio, ainda de forma introdutória. Lançamos o conceito de tribulação, ainda que também de maneira introdutória, tá bom? E definimos que esse estudo, a partir de agora, ele será pré-milenista. Nós cremos que Jesus volta antes do milênio. Mas o que nós vamos descobrir ao longo desses 7 vídeos que nos restam é se Jesus volta antes ou depois da tribulação, que muitos creem que vai demorar ou vai ter o período de 7 anos, tá? Literais na Terra. Essa pergunta, se é antes ou depois, nós vamos responder ao longo desses 7 vídeos que nos restam ainda, ok? Eu apenas antecipei que uma afirmação de que essa doutrina pré-tribulacionista é recente, eu já mostrei que não é, tá? Então as duas são antigas, e aí nós temos agora que entender se Jesus volta antes da tribulação ou se volta depois da tribulação. Mas para encerrar, eu queria que você recordasse comigo uma coisa que eu preciso dizer a você agora. Em Isaías 46:9, a palavra de Deus nos diz que Deus
É o único Deus, não há outro senão ele, ninguém fora dele. E é um Deus que anuncia o fim desde o princípio, o fim desde o começo. Então, para nós alcançarmos essa resposta, nós vamos ter que estudar, meditar, averiguar os textos bíblicos do começo ao fim. Porque as promessas da volta do Senhor não se restringem a Mateus 24, a Tessalonicenses, a Apocalipse, ou sequer o mesmo livro de Daniel. Há profecia sobre a volta de Jesus, sobre a volta do Messias, em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Eu sei, né, tenho consciência de que muitas das afirmações que eu fiz aqui nesse primeiro vídeo eu ainda não as embasei, tá? Eu tenho consciência disso, mas vou fazer uma por uma ao longo dos 7 vídeos. Portanto, fique conosco durante esses 7 vídeos que nos restam e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Não esqueça de assinar o nosso canal, de acionar o sininho para receber as notificações e dar um like, curtir esse vídeo, tá bom? Independente da sua linha escatológica, independente se você é pré ou pós-tribulacionista, seja fiel até o fim.